Senhoras e senhores, retornando então com o nosso encontro com os candidatos a senador por São Paulo, nesse encontro compromisso com a Justiça, nós convidamos para a composição da mesa dos trabalhos dessa quarta apresentação do dia, Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Convidamos à mesa o juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados, e Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. É com grande honra que convidamos à mesa o nosso quarto candidato deste dia de trabalhos, José Serra. Nós destacamos e agradecemos a presença do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, diretor de Relações Institucionais, conselheiro federal e membro nato da OAB de São Paulo. Para promover a apresentação do candidato José Serra, com a palavra, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. Bem, mais uma vez, dando sequência aos trabalhos desta manhã, essa primeira parte, nós vamos agora para o último candidato do período da manhã, que é o candidato José Serra. Eu gostaria apenas de esclarecer ao candidato que essa é uma iniciativa conjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, da APAMAGES e da PMP, e que a iniciativa tem em mente colocar na pauta política destas eleições a questão da justiça. Por isso foram pré-definidos os temas foram passados às assessorias para que os candidatos pudessem avaliá-lo e, nesta oportunidade, discorrer sobre cada um daqueles temas, destacando aquilo que ele entenda mais importante. Outro dado é que todos os candidatos têm o mesmo tempo, as regras são as mesmas para todos os candidatos, que tem 20 minutos, portanto, para fazer a exposição, e depois um tempo livre para tecer outras considerações que entenda oportunos. Todos conhecem o candidato que falará agora, claro, dada a sua história política no estado de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, José Serra nasceu em São Paulo, aqui na Moca. Seu primeiro contato com a política foi por meio da UNE, e por conta do golpe militar, ele ficou exilado inicialmente no Chile. É uma história de vida também bastante conhecida dos paulistas. A vida acadêmica começou na Escola Politécnica, depois nos Estados Unidos, onde fez doutorado. Em 83, se não estivermos enganados, ele iniciou sua vida pública como secretário de Economia e Planejamento do governo de Franco Montoro. Em 84, chefiou a comissão de programa do governo do candidato presidencial Tancredo Neves. Depois seguiu uma longa carreira, foi senador, eleito em 95 por São Paulo, deixou este cargo para assumir o Ministério do Planejamento e depois o Ministério da Saúde. Candidatou-se em 2002 à presidência da República. Em 2004 foi eleito prefeito de São Paulo e deixou esse cargo para disputar o governo, assumindo o Palácio dos Bandeirantes em 2006. Agora tem como suplente José Aníbal, do PSDB, e Atílio Francisco, do PRB. Então, nós agradecemos, candidato, sinceramente, o senhor aceitar o convite destas entidades para aqui comparecer nesta manhã e falar para as carreiras jurídicas, pelo menos essas três que organizam, são cerca de 300 mil pessoas que vão receber os vídeos. Uma boa parte delas acompanha, porque esse programa está sendo transmitido ao vivo no site das três entidades, a PMP, a PAMAGES e a Ordem dos Advogados. Ficará disponibilizado durante esta campanha, além de ser remetido a cada um dos seus associados e filiados. E de acesso livre, público pela internet. Quero agradecer muito o Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados, subseção aqui de São Paulo, que cede sua casa, seu espaço, idealizou este projeto com as entidades parceiras, e ao Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, nosso colega, e que tem estas entidades todas, durante esse ano, desenvolvido muitos trabalhos em prol da justiça,
na esperança e na expectativa de melhorar cada dia mais o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Não por esse motivo, esse evento se realiza e na semana passada, todos sabem, recebemos os candidatos ao governo. Então, devolvo agora a palavra ao mestre de cerimônias para que possamos ouvir o candidato. Candidato José Serra, o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do Poder Público, sistema carcerário e justiça estadual e o Pacto Federativo. O senhor será avisado quando faltarem 2 minutos para o término de sua exposição. Após os 20 minutos para falar sobre a pauta proposta, o senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre temas de livre escolha. Mais uma vez, o senhor será avisado quando faltar 1 minuto para o término de sua fala. Nós informamos que durante toda a explanação do candidato não será permitida a manifestação da plateia, não haverá perguntas e nem debates. Ao final da apresentação, o candidato concederá uma entrevista ao vivo e exclusiva, transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e APMP. Candidato José Serra, convido a vir à tribuna. O senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar as suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Queria dar meu bom dia a todos e a todas, me congratular. Eu estou surpreso de que esse triângulo da Justiça, advogado, Ministério Público e Judiciário, que normalmente se enfrentam nos tribunais, façam um trabalho conjunto para ouvir candidatos de uma maneira pioneira. Eu já fui candidato muitas vezes, nunca tive a oportunidade de falar para os três no seu conjunto. Achei a iniciativa interessante. Queria cumprimentar o presidente da Ordem, Marcos Costa, o presidente da APAMAGES, Jaime Martins, o presidente da APMP, o Felipe Loco Cavalcante. Saudar também o Luiz Marré, que eu não ouvi aqui, mas disseram que ele está, aí, que foi Procurador-Geral de Justiça, ex-secretário estadual da Justiça e ex-procurador e ex-secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura. O meu caro amigo Luiz Flávio Borges Durso, ex-presidente da OAB, pelo menos enquanto eu estive em governo, estava sempre o Durso na presidência. E os demais magistrados, advogados e integrantes do Ministério Público. Eu alinhei alguns tópicos para efeito de me adaptar ao tempo, aos quais vou me referir brevemente. Primeiro, não posso deixar de registrar que, ao longo do meu governo em São Paulo, nós chegamos no ponto máximo de investimentos na história do Estado em matéria de fóruns e reforma de fóruns. Qualquer análise ao longo do tempo vai mostrar que nunca se investiu tanto nessa área. E não apenas, eu insisto, na área de construção, mas também de reformas e acessibilidade, né? Que é uma questão que tem aparecido muito mais nos últimos 10 anos. Segundo, uma coisa que me impressionou, e fiquei com inveja, é uma pesquisa do Datafolha sobre a OAB, que diz que a OAB é a instituição de maior credibilidade no Brasil, 72%. Eu sou economista, professor e político. Tenho a impressão que nenhuma das três chega perto dos 72%. E é curioso também que ultrapassa a Polícia Federal, que é 70%, e as Forças Armadas, que são 69%. Isso é uma questão interessante de ser levada em conta. Eu fiquei surpreso, não porque imaginasse um resultado inverso, mas não imaginei que fosse também o ponto mais alto. Um terceiro aspecto que eu achei interessante é que nós temos 0,1% mais ou menos da população de São Paulo são advogados. Eu achei bastante, são 350 mil. Eu estou aqui arredondando. E a maioria deve ter entrado no Super Simples. Super Simples é uma iniciativa que foi da época que eu era ministro do governo de Fernando Henrique. Depois teve um Simples mais ampliado, que foi da época do Lula, mas por iniciativa do então líder do PSDB, o Jutaí Magalhães, e agora realmente houve um avanço. Eu sempre fui a favor dos liberais no esquema do Super Simples, e aí até como alguém que se preocupa com o fisco, porque eu sou arrecadador. E isso aqui também diminui. Devia ter estudado, não teve a preparação universitária, que não teve, isso é meio inevitável. Eu tenho até uma filha, que não, advogada do Lago São Francisco, que não fez exame da OAB, mas ela resolveu não exercer a profissão de advogado. Ela
fez mestrado em Business, em Harvard, e tomou outro rumo. Mas, nesse sentido, a formação que teve na Faculdade de Direito foi essencial. Mas ela não estava pronta para ser advogado. Se quiser ser advogado, realmente tem que passar por esse exame. Um outro ponto importante, o da eleição. Eu não acho fácil mudar o esquema para eleição direta. É sempre tentador. O Ministério Público já fazia isso antes da nova Constituição, de ganhar os poderes que tem, né? Eu acho que em São Paulo, com quantos são desembargadores? 350? Já é um número bastante grande nessa matéria. E o problema é que as corporações da área pública, elas têm que levar em conta que elas não estão lá para satisfazer a corporação, elas estão lá para atender a população. E, nesse sentido, a questão da escolha no âmbito do judiciário, eu não tenho nenhum princípio, nada de princípio contrário. Eu acho apenas que não vai acontecer. Uma outra questão do processo orçamentário. Eu participei muito ativamente na Constituinte de tudo o que se refere à economia, não apenas os capítulos que eu fui relator, que foram de orçamento, tributação e finanças, mas tudo que está espalhado na Constituição. Por exemplo, a proibição de parlamentar tomar iniciativa de aumento de salários foi minha. E, no final, convenci todo mundo. Cheguei e falei assim, olha, se você pode fazer emenda para aumentar salário, se você é advogado da sua categoria, você está perdido, porque você vai todo ano vão te cobrar isso, você não vai conseguir, vai ser um desgaste. Então, nada como proibir iniciativas nessa matéria, o que não significa que o legislativo não tenha peso nisso, pelo elemento, fator negociação. Agora, e teve também problemas com o judiciário. Eu não sou a favor de autonomia plena para nenhum dos três poderes. Tudo tem que passar pelo legislativo, inclusive o legislativo. E, na época, eu não me lembro mais quem era o presidente do STF, nós chegamos a um entendimento, o presidente do STF, o Ulisses Guimarães, que estava buzinado pelos diretores da Câmara, né, que nessa matéria era quem mais enfrentava o assunto, e eu, quer dizer, os dois presidentes e eu. Chegamos, no caso da LDO, a uma solução vaga, ambígua, mas pareceu que era possível. Os três poderes entrarão em entendimento, nem me lembro que artigo é, mas me lembro de memória, entrarão em entendimento para a elaboração da LDO, no que se refere à participação de cada um. Porque a LDO comanda o processo orçamentário. Eu entendia bem porque a LDO foi minha criação dentro do sistema. Agora, eu acho que tudo tem que passar pelo processo legislativo. Não dá para imaginar uma coisa separada, porque o bolo de recursos é um. Não tem como imaginar que um dos poderes tenha plena autonomia para gastar o que quiser. Uma outra questão que eu gostaria de observar também é a da lentidão da justiça, né? Eu estou convencido do seguinte, tem lentidão sim da justiça, isso é flagrante se a gente for fazer uma pesquisa entre as pessoas, mas não é só por falta de dinheiro. O dinheiro tem uma importância enorme, mas não é só por causa disso. Eu me lembro que, como governador, transmiti sempre aos presidentes do tribunal, quando possível, o seguinte: quer investir? Tem cheque em branco. Pode investir o que quiser. Em informatização, tudo, não tem restrição nenhuma. Não está fazendo nenhuma irresponsabilidade, porque o investimento na saúde, na educação, no judiciário é baixo. O problema que tem aí é o custeio, não é o investimento. O investimento nunca é alto, do ponto de vista daquilo que o Estado faz. Mas a modernização... Já foi resgatada também a transmissão ao vivo, governador. Alô? Bem, então, retomando, eu falava da questão do processo orçamentário, que sempre é muito complicado. Cada um, eu fui secretário de Planejamento, ministro de Planejamento, prefeito, governador, ministro da Saúde. Eu sempre tomei muito cuidado com a questão orçamentária, porque governo com descontrole fiscal é governo fraco. Essa que é a verdade. Não é só um problema de inflação, isso e aquilo, mas sempre é um governo que tende a ficar
atrás dos acontecimentos. E a gente tem que ser responsável nisso. Na Constituinte, de certo modo, eu fui o guardião do tesouro. Não por vocação, mas porque o pessoal queria realmente assaltar o tesouro. Então tem que ter forças, digamos, que se oponham. Eu dizia que lá, existe até hoje, existe o FUSE, Frente Única contra o Erário, que pega todos os partidos. Funciona até hoje no Congresso, com gente do PT, do PP, de todos os lados. Bem, uma outra questão, eu dizia da lentidão da justiça. Eu acho que não é só falta de dinheiro, sem dúvida tem um peso, mas o problema é realmente o investimento, dar prioridade ao investimento na modernização, na informática e tudo mais. E eu sempre achei que o judiciário dava mais peso à contratação de pessoal, né, ao pessoal de apoio, pelo menos no nível das conversas e das pressões. Outra questão importante é dos precatórios. Eu fui, devo dizer isso, deve ser pouco hábil da minha parte, mas eu fui praticamente o ideólogo da PEC dos precatórios. Por quê? No governo Montoro foi que eu fui apresentado aos precatórios, não sabia nem que existiam, nada, praticamente nada, porque foi dada a ordem, né, fechou o processo em relativo aos precatórios da desapropriação que o Carvalho Pinto fez da ferrovia, qual era, Marrei? Da Companhia Paulista. Bom, mas era uma coisa assim, 3, 4 bilhões, não era nada, era uma coisa impossível de pagar. E o presidente do tribunal era o Bruno de André, não sei se vocês lembram. E eu fiz até uma relação pessoal com ele, porque eu vivia lá, vendo essas coisas. Eu cuidava da Secretaria de Economia e Planejamento. E eu falei, puxa, mas foi tudo tão depressa. Ele falou, é verdade. O juiz trabalhou de fim de semana, fez tudo para poder incluir agora, em junho, julho, né, que era o prazo para efeito de ter que pôr no orçamento. E não era impossível pagar. Eu fiquei sempre muito fixado nisso. E depois veio a desapropriação de Palmital, tanto que eu implico com cada pessoa de Palmital que eu encontro, porque eu acho que é herdeiro disso. Eu não sei porquê, Palmital deve ter sido feita sobre uma fazenda, mas é o Estado que tem que pagar, que vinha de 1921. Vocês imaginam? Na verdade, eram só escritórios de advocacia, que já eram proprietários dos precatórios. Já tinham comprado aquilo por 10%, 20% do valor de face. Mas uma despesa absurda, de 1921 para, digamos, 83, 84, 60 e tantos anos. E essa questão me alarmou, realmente. Quando eu fui para a Constituinte, eu fiz o seguinte, fiz uma emenda que não foi aprovada, foi uma das principais brigas que eu tive com o Bernardo Cabral, que era o seguinte, desapropriação qualquer só a valor de mercado provisoriamente arbitrado pelo juiz, que é como ficou depois no governo Fernando Henrique. Lá não foi aprovada, mas eu consegui depois no governo Fernando Henrique colocar numa emenda constitucional, convenci o Jobim, que era ministro, e nós aprovamos isso. Então, na verdade, ficou um estoque de problemas do passado, no que se refere ao grosso do que eram as questões de desapropriação, né? de precatórios relativos à desapropriação. E também fui o autor de um dispositivo que permitia parcelar em 10 anos o pagamento mediante emissão de títulos. Não é parcelar o pagamento, é emitir títulos para poder pagar as desapropriações e títulos de 10 anos, digamos. Isso foi objeto de ações de corrupção em vários estados, inclusive em São Paulo. Porque, por exemplo, como é que o Maluf quebrou a cidade de São Paulo? Ele pegou o dinheiro dos precatórios, em vez de pagar precatório, fez obras, né? E deu um endividamento monumental, com títulos de dívida de curto prazo. E isso trouxe um problema grave. Não se pagou precatórios e se endividou o Estado. Isso aconteceu em várias cidades e estados do Brasil. A partir daí, inclusive daquilo que tinha acontecido, eu realmente fui a ponta de lança de acabar com dívida mobiliária estadual. 2 coisas eu dei a batalha, para acabar com bancos estaduais e com dívida mobiliária estadual. Porque o Banespa quebrou São Paulo. Tá certo? E eu sempre ficava pensando, para que um governo vai ter um banco? Se vai ter um banco para funcionar como banco, é melhor não ter, porque fica-se correndo riscos.
Se é para ter banco para usar politicamente, é um desastre, porque vai acabar quebrando, vai acabar tendo dificuldades. Na verdade, essa questão toda foi decidida mais ou menos nessa época, tanto que as cláusulas de renegociação das dívidas estaduais, todas os estados passaram a dever à União. A União ficou com os credores deles e os juros foram mais civilizados da União para estados e municípios. A condição foi que acabassem com bancos estaduais e cortar a possibilidade de emissão de títulos de dívida mobiliária. Mas isso, estava dizendo, puxa aos precatórios. Agora, o que aconteceu? É um encargo descomunal e giro de bola de neve. Os juízes, que me desculpem, não têm essa preocupação com a questão econômica, etc. Então, punham taxas de juro, de mora e de compensação, é isso, de 20% ao ano. É um negócio de louco. Imagina uma coisa com estabilidade crescendo a 20% ao ano. É uma bola de neve perfeita. Eu, como governador, consegui que o Congresso aprovasse e limitasse para 7%, 8% o juros. Foi meio de surpresa. Se não fosse surpresa, não se conseguiria. E o fato é que isso foi aprovado. Mas a questão dos precatórios, na minha cabeça, a PEC, ela visava especialmente quebrar a ordem para pagar os pequenos. Porque a ordem, para vocês pode parecer muito bonito, tem que receber tem que ter a ordem, etc. Mas você tem 1 bilhão para pagar e tem 100 mil para pagar, e 100 mil fica atrás de 1 bilhão, não tem 1 bilhão, e as pessoas ficam sem poder receber. Então, essa foi a ideia. A meu ver, vinha funcionando muito bem. O Supremo derrubou e agora não consegue encontrar uma nova maneira, até porque perceberam, eu sei porque eu ouvi de ministros, que na verdade a coisa funcionava bem. Até porque não havia ideia de gastar menos por ano, havia ideia de ficar pagando. O problema não é o pagamento, o montante anual, é se livrar da dívida e atender os pequenos, porque são viúvas, são pessoas que tiveram acidentes de trabalho e tudo mais. Eu sei que é uma questão controvertida, mas estou apontando aqui com toda franqueza. Agora, a outra questão eu não me lembro se foi tocado, mas eu vou tocar, que é da maioridade penal, entre os pontos. Eu não estou entre aqueles que defendem a mudança da maioridade penal, mas para mim não é motivo doutrinário, é um motivo prático. Tem argumentos de que é cláusula pétrea, né? São emenda constitucional, que significa passar 2 vezes pela Câmara, 2 vezes pelo Senado, vai ter uma grande polarização política, etc. A nossa proposta é outra, que o Dr. Marrei elaborou no nosso caso, que é simplesmente de poder aumentar o tempo de internação, até 10 anos. E realmente me parece, no mundo de hoje, quer dizer, é um absurdo achar que alguém de 16 anos é inimputável, ou com 14. Mas como não dá para isso, não dá para resolver essa questão, um ministro supremo me disse, inclusive, que se for aprovada a diminuição da idade, da maioridade, os juízes não vão aplicar. Nós temos que ser práticos nessa matéria. Então, basta alterar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, levando para 10 anos. Uma outra questão, e eu vou aqui apressando, é defensoria vezes ordem dos advogados na prestação de serviços individuais. Tem muita discussão sobre isso, mas eu vou dizer que eu sou a favor de manter uma boa fatia no âmbito da OAB. Por uma questão orçamentária, os defensores só querem equiparação com o judiciário, mais nada. Vocês acham que o problema é outro? Dizem, não, é equiparação com o judiciário. E é impossível financeiramente. Segundo, eu acho que a OAB faz um trabalho fragmentado, pequeno, de coisas pequenas no âmbito do Estado. Bom, é o ideal? Não. Mas será que o outro é o ideal também? E a Defensoria vem também com uma nova postura, que é se assimilar ao Ministério Público. Em vez de pegar causas individuais, pega também coisas coletivas. Nunca vi o pessoal da OAB, dos advogados, fazerem isso. Na verdade, a Defensoria deve pegar casos individuais. Muito bem. Um último ponto, que eu acho que tem enorme importância no caso dos advogados, é a prerrogativa, né? A indispensabilidade do advogado. Quero dizer que eu votei na Constituição por esse dispositivo e que vou continuar apoiando no Congresso Nacional. Não sei se há tentativas de mudar essa questão. Eu não sou a favor. Acho que o advogado tem que ser preservado e, até como eu fui também defendido por advogados na época do regime militar, eu sei da importância que tem essa posição.
E, por último, só um comentário. Eu sempre encarei a ação da Justiça, da promotoria, com naturalidade como cooperação. Eu fui 4 anos ministro da Saúde e não houve uma encrenca, precedida de centenas de encrencas e sucedida por centenas de encrencas. O que eu fiz? Na época, pedi para o Procurador-Geral da Justiça formar um grupo com sala no Ministério da Saúde. Aquilo que era objeto de disputa, passa informação, não passa informação, passou a ser... não é passar informação, passaram a ter acesso a tudo. Tudo, concorrências, uso de recursos transferidos do governo federal para estados e municípios, até prefeito foi preso, governador destituído, mas os procuradores estavam lá dentro. Eu acho que foi uma experiência interessante de como a cooperação, em vez da disputa, funciona, do ponto de vista até de funcionamento do Ministério, que vivia interrompido por disputas judiciais, concorrências, isso e aquilo. Essa foi uma fórmula, a meu ver, praticamente perfeita para resolver esses assuntos. Bem, eu acho que já esgotou o tempo. Ah, tá. Bom, o tempo livre eu posso falar então, porque sou candidato. É isso. Bem, nós fizemos uma pesquisa que mostrou o seguinte, que 56% da população não sabe o que faz o Senado. Supõe-se que saibam mais o que faz a Câmara de Deputados. Não sei se sabem muito, mas pelo menos o pessoal acha que sabe. Agora, o Senado tem todas as funções que tem a Câmara. Só tem um aspecto que a Câmara tem mais poder, porque o projeto do governo entra pela Câmara, vai para o Senado devolve para a Câmara. A Câmara, se quiser, pode reconstituir o seu projeto. Rarissimamente isso acontece. Eu não me lembro de nenhuma vez, mas é possível, que existe essa possibilidade. Em geral, se negocia. Quando o Senado modifica, negocia, e há uma negociação sempre que é feita em torno disso. Eu me lembro uma vez, quando assumi o Ministério da Saúde, que tinha a lei dos planos de saúde, que a Câmara aprovou, era muito louca, mas eu tinha interesse de aprovar, pedi para o Senado aprovar na íntegra e combinamos uma medida provisória que nós fizemos com o acordo de todo mundo e resolveu a situação. Porque se fosse modificar no Senado e voltar para a Câmara, ia demorar um tempo enorme. Mas o Senado tem um papel, nesse sentido, mais de Câmara revisora, exceto quando a iniciativa é do senador. Quando eu aprovei projeto de lei que aprova no Senado, vai para a Câmara e volta para o Senado, antes de ir para o Executivo. Mas o Senado tem mais poderes. Primeiro, o senador individualmente é mais poderoso, porque tem 81 senadores e 513 deputados. Portanto, o peso específico é maior. Segundo, porque o Senado trata de questões federativas, que são cruciais para São Paulo. Que questões são essas? Endividamento. Toda dívida passa pelo Senado. Qualquer operação de crédito de qualquer município do Brasil ou estado passa pelo Senado. A questão da distribuição de impostos, que é vital, inclusive para São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é um estado que tem superávit comercial desde que se tem memória. Seria impossível reproduzir isso num contexto internacional, porque o país ficaria com um nível de reservas insuportável e os outros com um nível de endividamento insuportável. Mas no Brasil isso é permanente porque nós temos a mesma moeda. São Paulo produz mais do que compra eternamente. Ou seja, nós colaboramos com bens e serviços para o resto do Brasil. Eu não posso, se for falar isso no Congresso lá, dá maior encrenca, mas é verdadeiro. Agora, o problema é como é que se reparte o ICMS, tá certo? Entre um e outro. E isso dá uma confusão muito grande e nosso Estado, em geral, sai perdendo. Eu lembro que 42% da arrecadação da União, no Brasil, é feita em São Paulo. Das despesas, voltam 10%. E essa situação tende a piorar. Então, este é um ponto crucial. E isso, o Senado é decisivo. A nossa dificuldade é que os senadores, a maioria dos que estão lá, não tem noção disso, nem do número que eu dei agora. Usa a tribuna para isso, para aquilo, etc. Aliás, eu sempre tive dificuldade, mesmo como líder do PSDB, na Câmara, que eu fui vários anos, eu fiz 4 ou 5 discursos só. Eu era incapaz de chegar na tribuna, plenário vazio, e fazer um discurso. Tal. Quando vocês veem o parlamentar fazendo discurso na TV Senado, não tem ninguém no plenário. Para mim isso é impossível.
Mas o Senado se presta muito, você está todo o tempo falando se quiser, porque não precisa ter ninguém ouvindo, e a Câmara, evidentemente, misericordiosamente, não focaliza o plenário. Mas esses assuntos federativos são vitais, e o nosso Estado tem que ser defendido. Para defender precisa conhecer o mecanismo, precisa entender de números e precisa saber negociar. Eu tenho uma experiência vasta nessa matéria, pelo fato de ter sido relator, né, dos capítulos na Constituição. Conhecer esse assunto talvez seja o político brasileiro que mais entenda de assuntos federativos. Para começar dizendo para vocês, toda vez que um político fala de pacto federativo é porque tem falta de assunto e não tem noção do que se trata. Porque essa é uma questão crucial no Brasil, inclusive em relação à tributação. O sistema tributário não é mais simplificado por causa da federação. Tenhamos isso presente. Quando eu fui para a Constituinte, eu levei um projeto para acabar o IPI, o ISS, os impostos juntos, fazer um grande IVA, que os economistas e os empresários adoram ouvir. Só que chegou lá, a Zona Franca falou, não, acabar IPI não. Por quê? Porque nós precisamos produzir não pagando IPI e os outros pagando IPI, senão não conseguimos vender. Vai por aí. Né? A questão regional... Candidato, seu tempo está esgotado. Pois não, então encerro. A questão regional e a questão federativa é vital nessa matéria. Não é só por isso, mas esse é até um dos motivos pelos quais eu tenho vontade de ser senador. Muito obrigado. Para promover o encerramento de mais essa apresentação, com a palavra, Dr. Marcos da Costa. Quero primeiro registrar mais uma vez, pedir desculpas pela queda de energia, pedir a compreensão de todos, porque o prédio é novo, foi inaugurado faz uma semana e ainda ajustes desse tipo, infelizmente, ainda não precisam ser feitos. Quero mais uma vez agradecer a presença do nosso governador José Serra, candidato ao Senado, dizer que é uma honra a casa recebê-lo mais uma vez. Vossa Excelência que tem aí uma história ligada também à casa. Agradecer também àqueles que organizaram o evento, meu querido amigo, meu irmão Luiz Flávio Borges Dulso, querido conselheiro Aristóbulo Freitas, pela OAB, os dois, pela PAMAGES, as nossas magistradas, doutora Herta Helena Padilha de Oliveira, a doutora Viviane Nóbrega Maldonado, e pelo Ministério Público, pela nossa Associação Paulista do Ministério Público, o doutor Marcelo Roveri e o doutor Paulo Penteado. E agradecer a presença de todos aqueles que nos honraram assistindo a esses momentos, a essas apresentações, com a certeza de que essa iniciativa permitiu não só a inclusão do tema justiça na pauta dos debates eleitorais, mas permitiu também que os candidatos tivessem um momento de reflexão sobre o tema e também permitiu que aqueles que nos assistem e irão assistir às gravações que serão disponibilizadas no site da OAB, da PAMAGES e da Associação Paulista do Ministério Público, para que possam também, na hora de votar, também considerar esse tema tão relevante para a cidadania e para a democracia no Brasil. Muito obrigado. Na continuação, nós começaremos às 14 horas. Ficam todos convidados para estar aqui conosco às 14 horas. Não posso responder.
O D. Prosseguindo com o ciclo de exposições com os candidatos ao Senado por São Paulo, evento Compromisso com a Justiça, em parceria com a OAB, APAMAGES e APMP. Ao meu lado, o candidato do PSDB, José Serra. Candidato, obrigada pela presença. Candidato, se eleito, como o senhor pretende tratar as questões do orçamento e eleição do Ministério Público? Olha, a eleição do Ministério Público já existe, né? Existe uma lista tríplice, é uma tradição. Quando governador, eu escolhi 2 vezes o primeiro colocado. Mas existe a possibilidade de escolher o segundo ou terceiro, se a questão é legal. A possibilidade existe. Eu me mantive na escolha do primeiro, até porque eram pessoas muito preparadas. E eu creio que é isso. Não vislumbra assim uma grande alteração nos próximos anos. Com relação aos trabalhos do Ministério Público, lá no Senado, no Congresso? Bom, eu tive uma experiência pessoal, quando fui ministro da Saúde, que em vez de ficar mantendo algum choque com o Ministério Público em termos de informações e tudo mais, eu pedi ao Procurador-Geral que nomeasse um grupo com sala no Ministério da Saúde com acesso a tudo. Tudo. Não precisava nem ter requerimentos. De acompanhamento de todas as concorrências, todas as transferências, etc. Isso foi excepcional. Não tivemos uma encrenca jurídica e tudo andou depressa e muitas punições foram feitas. Então, o que eu creio que além da questão de estabelecer normas legais, de relacionamento, etc., é preciso ter um comportamento que favoreça essa integração, que por sua vez atende o interesse público. A TV OAB, candidato, de que maneira a OAB vai participar, caso o senhor seja eleito, do Senado? O senhor vai fazer consultas? Como vai funcionar? Sem dúvida nenhuma, porque eu sempre tive muita produção legislativa. A minha imagem ficou mais agora ligada ao executivo pelas últimas décadas, mas na verdade eu comecei uma vida legislativa na Constituinte e depois também no trabalho, no segundo mandato como deputado. E sempre me interessei muito, até porque questão jurídica eu toco de ouvido, eu não tenho formação. Eu até aprendi bastante, mas no ouvido. Então, eu sempre procuro me calçar com pessoas preparadas e também com entidades, para ouvir opinião. Eu tenho paixão para ouvir opinião, inclusive divergente, porque eu não me considero dono da verdade, mudo de opinião quando as coisas mudam e estou sempre aberto para isso. O que o senhor achou dessa iniciativa? Eu achei ótimo, inclusive esse triângulo, eu nunca vi juntos, né? Ministério Público, advogados e Judiciário, que em geral se confrontam nos tribunais. É o que me parece. E achei interessante que se unam para essas sabatinas. Muito interessante. Muito obrigada, candidato. Obrigada. Voltaremos logo mais às 2 horas com os candidatos Flacker, do PRTB, Cacá, do PV, Ana Luísa, do PSTU e Luiz Fernando Lucas, do PRP.